Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Cristiane Schwember, psicóloga e psicoterapeuta. No vídeo de hoje você vai ver como é possível combater a ansiedade cuidando da sua alimentação, ou seja, quais mudanças são necessárias na alimentação para poder lidar melhor com a ansiedade. Eu vou trazer muitas informações importantes e dicas que realmente podem te ajudar, então fica comigo até o final. Antes de tudo, a gente precisa entender por que é tão importante cuidar da alimentação. Existe uma série de benefícios e você já deve estar cansado de saber, mas eu quero chamar a atenção para os benefícios de uma alimentação saudável para a saúde mental. Nos últimos anos, vários estudos importantes mostraram que existe uma associação entre padrões alimentares saudáveis com o menor risco de desenvolver ansiedade e depressão. Em outras palavras, pessoas que se alimentam de forma saudável têm um menor risco de desenvolver ansiedade e depressão. Por outro lado, outros estudos mostraram que pessoas diagnosticadas com transtornos mentais apresentavam um estado de inflamação crônica, de estresse oxidativo, comprometimento do metabolismo e alterações na microbiota. O que isso tudo quer dizer? Essas pessoas com problemas de saúde mental também tinham outros problemas de saúde, e esses problemas estão ligados de alguma forma com a alimentação. Alguns pesquisadores até falam que esse campo da nutrição com a saúde mental foi negligenciado por muito tempo. Não se dava tanta atenção para isso. Hoje se sabe que os padrões alimentares, ou seja, a forma como as pessoas se alimentam, pode tanto influenciar de maneira positiva, melhorando a saúde mental das pessoas, como de maneira negativa, contribuindo para os transtornos mentais como a ansiedade. O que eu quero propor aqui, então, é uma reflexão sobre a qualidade da alimentação, principalmente para quem está lutando contra a ansiedade, que está sofrendo com isso. A alimentação é um dos pilares para combater a ansiedade. Tenha essa ideia em mente. Não deixe que a ansiedade determine o que você vai comer. É você que vai tomar essa decisão. Uma dieta mais equilibrada não só vai trazer mais benefícios para o teu corpo, como te ajudar a controlar mais a ansiedade. Então pensa comigo, como está sendo a tua alimentação no dia a dia? Quais são os alimentos que você costuma consumir todos os dias? Eu pergunto isso porque às vezes a gente está num processo tão automático que nem para pensar nisso. A gente faz todos os dias a mesma coisa e nem se dá conta disso. Para te ajudar a guiar essa reflexão sobre a tua alimentação, eu tenho mais algumas perguntas para te fazer. Quantas vezes por semana você come fast food nas suas refeições ou nos lanches? Quantos refrigerantes, bebidas alcoólicas, bebidas adoçadas você toma durante o dia? Quantas porções de fruta você come a cada dia? Quantas porções de vegetais você come a cada dia? Aqui não existe uma resposta certa ou errada, mas a partir dessas respostas você pode pensar se a sua alimentação está indo num caminho que você quer. Se o seu desejo é emagrecer, a sua alimentação está contribuindo para isso ou dificultando? Ou se você tem como objetivo, como um valor de vida, viver melhor, viver de forma mais saudável, a sua alimentação no dia a dia está de acordo com esse valor? Vamos continuar tendo em mente as respostas para essas perguntas que eu fiz. Agora eu vou dar algumas sugestões que são baseadas em artigos e livros sobre o tema da nutrição e saúde mental. Lembrando que não sou nutricionista nem médica. Eu estou aqui falando como uma profissional de saúde mental. Por isso, se você quiser ou precisar de uma orientação específica, eu recomendo fazer uma avaliação com um nutricionista ou com um médico da sua confiança. Pensando então numa alimentação que ajude a combater a ansiedade e que traga mais bem-estar no geral, a primeira dica é: prefira consumir alimentos in natura ou minimamente processados. Tente diminuir os alimentos ultraprocessados, como os embutidos, biscoitos, balas, guloseimas, macarrão, temperos instantâneos. Geralmente, a composição nutricional desses alimentos não é muito boa, e eles podem ter um alto teor de sódio e altas taxas de gordura saturada. Para vocês terem uma ideia, um estudo americano publicado em 2017 mostrou que, segundo dados do governo, mais de 50% dos alimentos, no texto eles até chamam de coisas, não de alimentos, que os norte-americanos consomem são de ultraprocessados, ou seja, aqueles produtos embalados que quase não têm muitos nutrientes, que têm muitos conservantes e corantes artificiais. Além disso, os dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças de 2015
mostraram que apenas 9% das pessoas está consumindo a quantidade recomendada de porções de vegetais diariamente. Ou seja, as pessoas estão consumindo muitos produtos ultraprocessados e uma quantidade pequena de vegetais. Esses dados que eu trouxe são americanos, mas aqui no Brasil a realidade não é muito diferente nesse sentido. De acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira, ao longo dos anos, o Brasil vem enfrentando um aumento progressivo do sobrepeso e da obesidade em todas as faixas etárias, e as doenças crônicas são a principal causa de morte entre adultos. Para vocês terem ideia, o excesso de peso acomete 1 em cada 2 adultos e 1 em cada 3 crianças brasileiras. Isso mostra que a gente precisa dar a devida atenção para a alimentação. Então, para reforçar, prefira alimentos in natura, aqueles que não passam por um processamento. Algumas pessoas chamam de comida de verdade. Por exemplo, a gente pode pensar nas frutas, nos vegetais, nos grãos. Outra dica é inserir alimentos de vários grupos alimentares: frutas, grãos, carnes, vegetais, gorduras boas. E lembrando, prefira os alimentos in natura ou minimamente processados. Eu falei de dar a devida atenção para a alimentação. Isso também vale para o cuidado com dietas super restritivas. Isso é um outro extremo. Qual é o problema dessas dietas super restritivas? Essas dietas radicais, elas tendem a limitar muito a alimentação em determinados aspectos, e isso até pode ser prejudicial para a pessoa. Além disso, as pessoas que fazem essas dietas por um tempo, elas não conseguem se manter muito tempo assim, justamente porque as dietas são muito restritivas, que elas limitam muito. Então as pessoas acabam desistindo de fazer mudanças na alimentação. Por isso que a sugestão é dar preferência para alimentos que não sejam processados, para os alimentos in natura. Com isso, você tem mais opções, mais alternativas e menos restrições. Agora tem um porém, existem sim casos em que a restrição é válida. Aliás, a restrição faz parte da disciplina. Você tem que saber dizer não. A restrição que é válida, ela envolve um planejamento, um entendimento, algo que faz sentido e tem um momento para acabar. Vai ter uma explicação para fazer essa restrição na alimentação. Isso é diferente de simplesmente decidir fazer uma dieta radical, simplesmente parar de comer algumas coisas ou em alguns horários, sem saber o porquê disso. Para fazer restrições, precisa ter um motivo muito claro. Se você acha que fazer uma dieta restritiva é algo necessário para você, a minha sugestão é fazer uma avaliação com um profissional para verificar se essa dieta realmente é a melhor opção para você, para aquilo que você quer. Nem sempre aquilo que a gente pensa que é o melhor vai ser o melhor para o nosso corpo, vai ser aquilo que o nosso corpo precisa. Por isso que essa avaliação é importante. Uma outra orientação: faça transições graduais. Se na maioria das suas refeições você come comidas prontas, lasanhas congeladas, pizzas ou massas prontas, experimente começar com um dia na semana. Faça um jantar diferente. Experimente um tipo diferente de verdura, de feijão ou algum outro grão e torne isso um hábito. Toda semana, um jantar com comida de verdade. Aos poucos, isso vai se tornando algo mais natural. Uma outra mudança que pode ser difícil é o consumo de bebidas. Muitas pessoas têm dificuldade em abrir mão do refrigerante. Então, uma ideia para fazer essa transição para uma alimentação mais saudável é beber água com gás. Existem até algumas opções de que são aromatizadas com frutas, mas sem açúcares. Vai fazendo essa transição e tem como uma meta de longo prazo aumentar o consumo de água e chás sem açúcar. Faz isso de forma gradual. Um outro ponto que é bem importante, que é mais um desafio, uma dificuldade do que uma dica em si. Ter uma alimentação mais saudável não significa que vai ser mais caro. Quando se fala em alimentação saudável, muitas pessoas logo pensam que é mais caro, que vão precisar gastar mais, que para se alimentar bem terão que gastar mais dinheiro. Mas, na verdade, uma alimentação com alimentos mais naturais, com alimentos in natura, pode ser inclusive mais barata, principalmente se você for preparar esses alimentos em casa. No Guia Alimentar para a População Brasileira, inclusive tem orientações sobre isso. Lá consta que os cálculos realizados com base nas pesquisas de orçamentos familiares do IBGE mostraram que no Brasil, a alimentação baseada em alimentos in natura ou minimamente processados e em preparações culinárias feitas com esses alimentos, não é apenas mais saudável que a alimentação baseada em alimentos ultraprocessados,
mas que também é mais barata. Lá consta também que uma sugestão para economizar na compra de legumes, verduras e frutas, você deve preferir variedades que estão na safra, pois esses sempre terão um preço menor. Você pode também comprar esses alimentos em locais que tenham menos intermediários entre o agricultor e o consumidor final, como nas feiras. Isso pode reduzir os custos, ou se você conseguir comprar diretamente dos produtores. Busque informações sobre alimentos e receitas saudáveis. Algumas pessoas dizem que não têm tempo ou habilidade para cozinhar. Isso até pode ser um obstáculo. Por isso, a sugestão de buscar informações sobre alimentos, no que eles ajudam, quais que são os prós, os contras de determinado alimento na hora de consumir. E também aprender receitas novas. Quanto mais você aprender a cozinhar, mais fácil e mais rápido vai ser. Hoje, aqui mesmo no YouTube, você tem uma infinidade de canais que ensinam a cozinhar. Ou você pode participar de aulas em que se aprende na prática. Então é só ter essa disposição. No início até pode ser mais difícil, mas com o tempo você vai aprender o que funciona melhor para ti e vai ter mais facilidade. A prática também vai te ajudar na organização. Você vai conseguindo planejar melhor as refeições e a quantidade necessária. E a próxima dica: trabalhe a moderação. Pense e analise as quantidades de alimento que você ingere. Cuida o tamanho das porções. Lembra do equilíbrio. Quando for se servir ou preparar a comida, pense na quantidade de carboidratos, de proteínas e de gorduras. Também leve em consideração as fontes de vitaminas e de minerais. Quando a gente fala de uma moderação, a gente precisa pensar no que é regra e no que é exceção. Muitas pessoas não gostam desse assunto de alimentação saudável porque logo pensam que nunca mais vão poder comer aquela comida que tanto gostam. Não é isso. Mas que a base seja saudável, que no dia a dia a maior parte dos alimentos seja saudável. E que sim, vai ter as exceções. Busque um ritmo que funcione melhor para você. Este ponto é fundamental. Quando a gente pensa nos benefícios de uma alimentação saudável para a saúde mental, isso é longo prazo. É o que você faz no dia a dia, ao longo dos meses, ao longo dos anos. Por isso, essas mudanças nos hábitos alimentares devem ser num ritmo que funcione para você, para que você consiga manter isso ao longo do tempo. E pensando aqui na ansiedade, tem pessoas que concentram a alimentação em 2 refeições mais pesadas. Talvez seja mais interessante fazer as 3 refeições tradicionais, o café da manhã, almoço e a janta, mais os 2 lanches saudáveis entre eles. Fazendo mais refeições, você não tem tanto tempo entre uma refeição e outra. Esse tempo grande ele poderia te gerar mais fome e fazer com que você coma demais numa refeição. Mas como eu disse antes, tem que ver o que funciona melhor para você e qual o ritmo que funciona melhor. O que é interessante também é se alimentar sempre mais ou menos nos mesmos horários. Isso tem a ver com ter uma rotina no seu dia a dia. Eu já fiz um outro vídeo falando de como ter uma rotina que ajuda a combater a ansiedade. Vou deixar um link aqui no card se você quiser assistir depois. E por fim, a última dica: coma em ambientes apropriados. Procure sempre comer em ambientes que sejam limpos, confortáveis, tranquilos, em que não haja estímulos para o consumo de quantidades ilimitadas de alimentos. Lembra da moderação. Não deixe que a ansiedade determine o que você vai comer. Se planeje, a organização pode ser a sua aliada. E uma dica extra, que eu já citei aqui ao longo do vídeo, é o Guia Alimentar para a População Brasileira. É um material gratuito, elaborado pelo Ministério da Saúde. Eu vou deixar um link aqui embaixo do vídeo para você baixar gratuitamente esse material. Lá tem toda a explicação sobre alimentação saudável, como escolher melhor os alimentos, como fazer combinações e sobre as dificuldades também, os obstáculos, como superar isso. Eu espero que esse assunto possa ter te ajudado de alguma forma. Não se esqueça da importância da nutrição para o seu bem-estar. Aquilo que a gente coloca dentro do nosso corpo tem muita ligação com a forma como a gente se sente. Agora eu quero saber de você. Como são os teus hábitos alimentares? A tua alimentação no dia a dia está te ajudando ou te atrapalhando? E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu like, assim o YouTube pode recomendar para outras pessoas também. E se ainda não for inscrito, se inscreva para que a gente possa crescer e trazer cada vez mais conteúdos. Muito obrigada por ficar comigo até aqui, um abraço e até mais!